registro hoje aqui no plenário, entre os temas que vou tratar, a aprovação das emendas que apresentei ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2013, aqui nas comissões do Senado. É importante ressaltar, só para situar a todos, que o orçamento público ele é formado por 3 leis. O Plano Plurianual, que planeja as ações para os próximos 4 anos, a Lei de Diretriz Orçamentária, que estabelece a prioridade e metas para o exercício financeiro do ano seguinte, e a Lei Orçamentária Anual, que visa concretizar os objetivos e metas propostos no Plano Plurianual. Os parlamentares têm a prerrogativa legal de emendar os 3 projetos da lei orçamentária, de forma a atuar diretamente na promoção e a efetivação das políticas públicas. Considero, senhor presidente, e Vossa Excelência é um especialista no tema, de extrema importância a oportunidade da população participar e decidir ativamente sobre as políticas públicas e resgatar a democracia direta e participativa. Dentro desse contexto, defendo o orçamento impositivo, participativo, em todas as esferas, pública federal, estadual, municipal e também, se dependesse de mim, em todas as relações. Para assegurar a eficácia e a efetividade dos direitos fundamentais, bem como a participação mais ativa da população, o agente público deve construir diretamente com a população agendas de discussão acerca de como bem investir o dinheiro público. Tais construções deverão se transformar posteriormente em propostas orçamentárias. Nesse sentido, tramita no Senado Federal a PEC 23 de 2005, de minha autoria, que legitima a participação popular no orçamento. O orçamento participativo que teve tanto sucesso no período em que o nosso partido, senhor presidente, administrava a capital Porto Alegre. Entendo que a legislação legislativa acaba engariando maior legitimidade com a participação popular na elaboração dos orçamentos, tendo em vista que, acatando a opinião pública, o Legislativo adquire a confiança popular e maior credibilidade como seus agentes políticos. Por esse motivo, senhor presidente Pimentel, muitos dos meus projetos de lei e de emendas apresentados ao orçamento são oriundos dessa discussão da participação popular que faço pelas redes sociais. O alargamento desses espaços alternativos para debate, bem como o incentivo das informações fornecidas pelos meios de comunicação em massa, são relevantes para uma mudança de paradigma em relação à participação social na fiscalização dos recursos públicos. Nessa semana, tivemos a oportunidade de apresentar ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2013. A LDO, como é chamada, traça as diretrizes para o orçamento anual e trata de vários outros temas, como alterações tributárias, gastos com pessoal, política fiscal e transferências da União. Apresentei emendas às comissões do Senado Federal, a bancada gaúcha e individualmente direto à Comissão Mista do Orçamento. Quero aqui, nessa tarde, listar as emendas apresentadas pela relevância social e dos temas sugeridos pela população e que eu fui porta-voz. Vou iniciar pela mais importante delas, e Vossa Excelência, senador Pimentel, que foi ministro da Previdência, sabe o quanto que eu insisto com esse tema, até que a gente construa aí, tenho certeza, junto, uma solução, que é a previsão do reajuste real para aposentados e pensionistas. Essa emenda foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais e também na Comissão de Direitos Humanos, devido à relevância social que representa, ratificando o compromisso dos membros do Parlamento Federal
com os aposentados e pensionistas. A proposta objetiva assegurar aumento real aos benefícios do regime geral da Previdência para os valores daqueles aposentados que ganham mais que um salário mínimo. Nos termos do artigo 41A da Lei 8.213, acrescido da variação de crescimento da remuneração dos empregados conforme sistema de conta nacional divulgada pelo IBGE, apurado pela aplicação de uma média do percentual dos 2 anos anteriores. Assim, a gente sai daquela redação concedida ao salário mínimo, que é a inflação mais o PIB. Outro assunto relevante é a não limitação do empenho em movimentação financeira das despesas decorrentes de iniciativas parlamentares individuais, bem como as listadas no anexo de prioridades e metas. Aprovei essa emenda em 3 comissões, CDH, na CAS e na Comissão de Educação, com apoio de todos os senadores e senadoras, bem como outras propostas com o objetivo de aprimorar o texto da lei e empregar mais eficácia à execução do nosso orçamento. Enfim, quero salientar ainda que o PLDO 2013, encaminhado pelo governo, não contemplou esse ano o anexo de metas. Limitou-se somente a indicar no artigo 4º que as metas e prioridades correspondem às ações do PAC e à superação da extrema pobreza, que é também importante em seu programa e ações. Entendo que as minorias sociais devem ser priorizadas nas metas do governo para o próximo orçamento e, por isso, propus uma emenda de modo a acrescentá-las ao texto do referido artigo, que só aprimora o que foi encaminhado pelo Executivo. Tendo em vista a relevância de avançarmos nas temáticas sociais, tenho tomado por hábito apresentar anualmente emendas que têm como objetivo influenciar na vida de cada homem, de cada mulher desse país. Nesse sentido, propus como prioridade as seguintes ações: apoio às iniciativas para a promoção da igualdade racial, apoio a obras preventivas e de desastres, proteção à promoção das comunidades quilombolas, apoio à iniciativa de prevenção à violência contra as mulheres, produção e disseminação de organizações representativas das comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais, apoio a centro de referências em direitos humanos, apoio a serviço de atendimento à pessoa com deficiência, fomento ao desenvolvimento local para as comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais, criação de unidades de funcionamento do nosso INSS, fiscalização para a erradicação do trabalho infantil, inserção da pessoa com deficiência, inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Entendendo, senhor presidente, a relevância das políticas públicas para o atendimento à saúde da população, também priorizei programas que objetivassem essa finalidade, como a implantação e implementação de políticas de atenção integral à saúde da mulher, da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Não menos importante, senhor presidente, entendo também que é a valorização da cultura, do esporte e do lazer. Nesse sentido, ampliei, além do que já estava contemplado na proposta que veio do Executivo, a implantação e modernização da infraestrutura para o esporte educacional, apoio aos espaços públicos de inclusão digital, fomento e difusão e pesquisa sobre cultura e o patrimônio brasileiro, fomento a projetos de cultura afro-brasileira, ação de políticas culturais de incentivo à igualdade de gênero, implantação de espaços integrados de esportes, cultura, lazer e serviços públicos, preservação do patrimônio cultural brasileiro, fortalecimento de espaços de ponto de cultura e desenvolvimento ao estímulo à rede de circuitos culturais, implantação de equipamentos culturais de cultura, promoção, valorização e fortalecimento das culturas populares tradicionais, proteção, promoção, fortalecimento e valorização das culturas indígenas, promoção da cultura da juventude. Senhor presidente,
Ao meu ver, a educação, como aqui foi dito por muitos, e lembro aqui do senador Cristóvão, é a base de toda a sociedade. Por isso, não poderia deixar de apresentar também prioridades nessa área, quais sejam apoio à alfabetização e à educação de jovens e adultos, modernização da rede pública não federal e educação profissional e tecnológica, elevação da escolaridade e qualificação profissional do jovem urbano e rural, apoio ao desenvolvimento da educação básica nas comunidades do campo, indígena, comunidades tradicionais, remanescentes e das temáticas de cidadania, direitos humanos, meio ambiente e política de inclusão dos alunos com deficiência. Outra alternativa, que cuidei com muito carinho e tive o apoio dos senadores, de extrema relevância na sociedade atual, é a questão da mobilidade urbana, com vista a facilitar o direito de ir e vir do cidadão, permitindo o acesso facilitado aos mais diversos locais. Destaquei como relevante o apoio a projetos de sistema de circulação não motorizados, como, por exemplo, as bicicletas, projetos de sistema de transporte coletivo urbano, projetos de acessibilidade para as pessoas com restrição de mobilidade e deficiência, apoio a projetos de infraestrutura turística e também estudos e planos de desenvolvimento regional e territorial. Diante da preocupação mundial com a preservação do meio ambiente e da recente mobilização de mais de 120 países pela sustentabilidade ambiental, promovida pela Rio+20, entendemos a latente necessidade de priorizar no orçamento de 2013 o desenvolvimento de estudos estratégicos para os biomas brasileiros. É preciso, senhor presidente, preservar as nossas riquezas naturais para o presente e para o futuro. Vale ressaltar, e quero aqui agradecer aos senadores, que das 55 emendas apresentadas por mim nas comissões do Senado Federal, foram aprovadas e de pronto agradeço. 12 na Comissão de Direitos Humanos, 8 na Comissão de Assuntos Sociais, 5 na Comissão de Cultura, Educação e Esporte, 2 na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Na Comissão Mista do Orçamento, apresentamos 18 emendas, priorizando inclusive obras de relevância para o Estado do Rio Grande do Sul. Entre as emendas apresentadas, foram 55 e aprovadas 29. Na Comissão Mista de Orçamento, apresentamos emenda para a construção do trecho rodoviário Bom Jesus, divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, BR-285, que foi uma luta histórica aqui da senadora e hoje ministra Ideli Salvati. Obras complementares no trecho rodoviário, entroncamento 366, Ponte Rio Guaíba, BR-116, investimento para que o metrô, também em Canoas, possa ser subterrâneo. Construção de prédios anexo ao Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Por fim, vale ressaltar que até a Constituição de 88, o Legislativo apenas homologava o orçamento público elaborado pelo Executivo. A atual ordem constitucional permite aos deputados e senadores a proposição de alteração no texto da lei em programas e projetos apresentados pelo Poder Executivo. Esta é uma prerrogativa nossa, que devemos exercê-la em sua plenitude. Não podemos abrir mão. Encerrando essa fala, peço ao relator geral, senador Antônio Carlos Valadares, para que ele olhe com atenção para essas propostas que não são minhas, mas são da sociedade organizada que chegaram pelas redes sociais ao meu gabinete. Especialmente, repito aqui quando comecei, a emenda que propõe ganho real aos aposentados e pensionistas, para que eles tenham o direito de viver e envelhecer com dignidade. Senhor presidente, se me permitir ainda, claro que agora eu vou resumir, só vou comentar. Eu recebi hoje pela manhã
de um grupo de militantes da questão dos idosos, que Vossa Excelência já conhece, a chamada Carta de São José. Carta de São José sobre o direito dos idosos da América Latina e Caribe, adotada na 3ª Conferência Regional Intergovernamental sobre Envelhecimento na América Latina e Caribe, que ocorreu em São José da Costa Rica, de 8 a 11 de maio de 2002. Como eu dizia, hoje pela manhã, em meu gabinete, recebi representantes do Ministério da Educação, senhor professor e que foi suplente do senador Bisol, o senhor Paulo Egon Widerberg, do Ministério da Cultura, a senhora Ana Maria Villalba, e a coordenadora-geral do Direito do Idoso da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, senhora Neuza Pivato Miller. Eles participaram dessa conferência e me trouxeram uma cópia da Carta de São José sobre o direito dos idosos, que eu não vou ler aqui, mas gostaria que, se Vossa Excelência entendesse, ela possa ser registrada nos anais da Casa, pela importância desse documento, que aponta políticas públicas para os idosos da América Latina e do Caribe. Senador Paulo Paim, o pedido de Vossa Excelência está sendo deferido. Muito obrigado, senhor presidente. E, por fim, senhor presidente, eu queria encaminhar a Vossa Excelência 2 documentos. Uma carta, não é uma carta, eu tenho recebido inúmeros pedidos sobre reivindicações salariais de categorias. Tenho dito a todos que nós temos que fortalecer o diálogo, a negociação, a conversa, o entendimento e que a negociação e o acordo coletivo seja a solução para esses conflitos. Então eu faço um apelo tanto aos empresários da área privada como aos órgãos de governo que recebam esses trabalhadores que estão apresentando as suas reivindicações para que, mediante o diálogo, se construa uma saída. Também, senhor presidente, por fim, eu deixo também registrado nos anais da Casa um outro documento que recebi que fala sobre as greves no país, principalmente das universidades. Das 59 universidades, 56 aderiram à greve. Dos 38 institutos federais de educação, 36 também estão no movimento grevista. Eles têm uma série de reivindicações, que claro que eu não sou quem pode entabular essa negociação, mas fica aqui o apelo também para que os órgãos de governo sentem e se construa uma saída negociada, que com isso ganham os professores, ganham os alunos, ganha a sociedade, ganha, enfim, todos os brasileiros. Era isso, e eu peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus pronunciamentos e agradeço a tolerância de Vossa Excelência, que me deu um tempo, já que agora era só 10 minutos, Vossa Excelência me deu mais do que 20 minutos. Agradeço, senador Pimentel, que preside esse trabalho nesse momento.